Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa decisão super importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E para nos guiar, vamos usar a excelente análise do professor Marcos Freitas para desvendar a relação entre duas palavras-chave no direito, adjudicação e penhora. A grande pergunta que o STJ teve que responder é essa aqui. Um bem pode ser transferido para pagar uma dívida sem que antes ele seja, digamos, oficialmente separado para isso. Parece só um detalhe, uma formalidade, né? Mas como a gente vai ver, esse detalhe muda completamente o jogo. Para a gente entender a decisão, primeiro precisamos deixar dois conceitos bem claros. O primeiro deles é a penhora. Pensa na penhora como o ato de etiquetar um bem. É a justiça chegando e falando, olha, esse carro aqui ou essa casa está reservado para garantir o pagamento daquela dívida ali. O bem ainda não trocou de dono, mas ele já está oficialmente ligado àquele processo. Fica travado, sabe? Ok. Se a penhora é a etiqueta, a reserva, a adjudicação é a entrega final. É quando a propriedade do bem penhorado passa de vez para o credor como forma de pagamento. É o ponto final da cobrança, quando a dívida é efetivamente quitada com aquele bem. E essa diferença, que parece sutil, virou o centro das atenções num caso que foi parar na mais alta corte do país para assuntos cíveis. Vamos ver o que aconteceu. O processo é esse aí. O recurso especial número 2.210.800 de São Paulo. Foi julgado pela 4ª turma do STJ, com o ministro Antônio Carlos Ferreira como relator. E essa decisão não foi só para resolver um caso específico não, é? Ela criou um precedente importantíssimo que vai guiar muitas outras decisões daqui para frente. E então, qual foi o veredito do tribunal? Diante desse dilema, o STJ ele foi direto ao ponto, reforçando que a ordem dos fatores aqui altera sim o produto, e muito. A frase que resumiu tudo foi essa: a adjudicação de um imóvel sem penhora antes não é só um erro, é uma nulidade absoluta. E olha, no mundo do direito, essa expressão é fortíssima. Dizer que algo é uma nulidade absoluta significa que aquele ato é considerado como se nunca, jamais, tivesse existido legalmente. É como apertar o delete. O que o STJ fez foi reafirmar que existe uma sequência lógica, um passo a passo obrigatório. É uma escadinha. Primeiro, a penhora, que reserva o bem. Depois, a avaliação, para saber quanto ele vale de verdade. E só então, no final, a expropriação, que pode ser a adjudicação, não tem atalho, não dá para pular degraus. A ordem é essa e ponto final. Mas por que alguém tentaria pular a etapa da penhora? Geralmente a resposta é uma só: pressa, a busca por celeridade, por resolver o processo mais rápido. Só que o STJ colocou na balança duas coisas. De um lado, a velocidade, do outro, a segurança jurídica. E a conclusão foi muito clara. A pressa não pode, de jeito nenhum, atropelar garantias fundamentais. A segurança de um processo justo falou mais alto. E aqui vem um ponto muito legal que a análise do professor Freitas destaca. Essa decisão do STJ não é uma opinião isolada que surgiu do nada. Muito pelo contrário, ela está em total sintonia com o que os maiores especialistas em processo civil do Brasil já dizem há muito tempo. Pega o Cândido Rangel Dinamarco, por exemplo, um gigante do direito. Para ele, a penhora é o que equilibra o jogo. Ela garante que o credor possa receber o que é dele, mas sem passar por cima das garantias de defesa do devedor. É o que ele chama de garantir direitos sem suprimir garantias. Já o Humberto Teodoro Júnior foca na proteção de quem está sendo executado. Para ele, a penhora é fundamental. É o momento em que o devedor fica sabendo oficialmente qual bem dele está na mira, e isso abre a porta para ele se defender, para ele contestar, para ele dizer, espera aí, esse bem não pode ser penhorado. O José Miguel Garcia Medina vai na mesma linha, e ele usa uma palavra forte: a ordem dos atos é irreversível. Ele diz que seguir essa sequência protege não só o devedor, mas também outras pessoas, terceiros que podem ter algum interesse naquele bem. Essa previsibilidade é o que traz segurança para todo mundo. E para fechar, o Cássio Scarpinella Bueno amarra tudo de uma forma muito direta. Ele diz que pular a penhora não é só um errinho técnico, é uma violação de frente ao devido processo legal, que é um princípio que está lá na Constituição, e também a todo o sistema de garantias do nosso Código de Processo Civil. Ou seja, é algo muito sério. Então, quando a gente junta a decisão do STJ com esse consenso enorme dos especialistas, a gente chega a uma conclusão bem poderosa. Qual é a grande mensagem que fica de toda essa discussão?
A mensagem é simples e direta. A penhora não é só um pedaço de papel, um carimbo no processo que pode ser deixado de lado para ganhar tempo. Ela é a própria garantia de um processo justo. Ela é um mecanismo que bota ordem na casa e assegura o equilíbrio e o direito de defesa para todo mundo. Então, para a gente fechar, vamos repassar os pontos centrais que a análise do professor Freitas nos trouxe. Primeiro, adjudicar sem penhora antes? Não pode, é nulo. Segundo, a penhora é a garantia do devido processo legal. Terceiro, aquela sequência, penhora, avaliação e expropriação tem que ser seguida à risca. E por último, entre a pressa e a segurança jurídica vence. E tudo isso, como a gente viu, é apoiado pelos grandes nomes do direito. E essa análise toda acaba nos deixando com uma pergunta maior, que vai além do caso em si. No mundo que vive correndo, buscando cada vez mais eficiência e rapidez, até onde a gente pode acelerar a justiça sem destruir as garantias que são a base de tudo? A decisão do STJ dá uma resposta bem clara para esse caso, mas a reflexão continua.